Um lugar a qual pertencer. Leitura do dia 17 do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos lá? Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15b. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Isso mesmo, a Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Nós não estamos mais por conta própria, nós não estamos mais sozinhos. Embora o nosso relacionamento com Jesus seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a igreja. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável, inseparável do corpo de Cristo. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. E você foi criado com uma função específica, mas se perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você vai descobrir o seu papel nessa vida pelo relacionamento que você se mantém com os outros. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Inclusive, também fala na Bíblia que os homens devem amar as mulheres assim como Cristo amou a igreja. Então, Cristo morreu pela igreja e assim também os homens devem morrer por suas esposas. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada da noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: beleza, eu te amo aí, beleza, mas eu não gosto da tua noiva. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. A Bíblia diz: amem em sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. A nossa família eclesiástica nos retira do isolamento egoísta. A igreja local é uma sala de aula em que nós vamos aprender a nos relacionar com a família de Deus. É um laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Somente pelo contato regular com fiéis e comuns imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. Isso é muito verdade. Quando a gente está sozinho, a gente não consegue colocar em prática os mandamentos. A gente consegue colocar em prática quando a gente está em grupo. A gente consegue crescer, a gente consegue amadurecer, a gente consegue melhorar as questões do amor ao próximo.
você ter compaixão pelo seu irmão. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só consegue juntos, em comunidade. A família eclesiástica nos ajuda a desenvolver os músculos espirituais. Nós jamais chegaremos à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar um pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submetermos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros. E aí, como que nós vamos conseguir fazer isso tudo sozinhos? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar as nossas preferências, mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos, e o corpo de Cristo precisa de você. O Senhor nos concedeu talentos para uma missão. Um dom espiritual é dado para cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize os seus talentos. Nós participaremos da missão de Cristo no mundo. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser um exemplo do amor de Deus, amando uns aos outros, devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é o privilégio maravilhoso concedido a todos nós. A nossa família eclesiástica irá nos impedir também de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, nós somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso. E por esse motivo, Ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Jesus, Ele não prometeu edificar o nosso ministério. Ele prometeu edificar a igreja dele. A igreja local ela também proporciona a proteção espiritual de líderes dedicados, distribui aos pastores a responsabilidade, Deus atribuiu aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. E o Senhor, Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes. As nossas 5 necessidades mais importantes. Um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e uma força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. E os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar problemas da vida. O discipulado ajuda a fortalecer a fé. O ministério ajuda a descobrir os seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir a sua missão. E quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos automaticamente parte da família universal de Deus. Mas também nós precisamos tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Então, o tema para reflexão é: sou chamado para pertencer, não para apenas crer. Versículo: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. 2 Coríntios 8:5. E a pergunta é: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Terminamos o dia 17 e eu te vejo no próximo dia. Tchau, tchau.